Oi, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu espero que possam usufruir e aproveitar muito desse conteúdo. E hoje a gente vai trazer sobre a marginalização e a vulnerabilidade das comunidades quilombolas no território da Ilha do Marajó. Relembrando, nosso grupo é composto por Alex Bagatin, Ana Caroline, Débora Cibele, Daniele Lira, Fernanda Fraga e Matheus Almeida. A Ilha de Marajó está localizada no estado do Pará e ela é considerada a maior ilha fluvio-marítima do planeta. Mas voltando um pouquinho para o assunto dos quilombolas, vamos entender como que estes grupos se formaram dentro da ilha. Os indígenas, eles estão dentro deste local desde antes de 3.400 anos antes de Cristo. Mas, posteriormente, com a chegada dos colonizadores, houveram muitas mudanças nesse local, principalmente com a chegada dos grupos de pessoas escravizadas na ilha. E com a chegada dessa população de pessoas escravizadas na ilha, logo foram se formando os movimentos fugitivos e as organizações quilombolas, que se deram no século XVIII e XIX. Essas sociedades tentavam construir uma economia com a agricultura, visando a subsistência e as trocas mercantis. Foi o cerne dessas fazendas e na profunda exploração e crueldade que se formaram as comunidades de fugitivos da ilha de Marajó, que, vistas como insurgentes, foram construídas a partir da negação e a privação de sua própria história, identidade, cultura e religião. Atualmente, a autodefinição de comunidades quilombolas não está necessariamente ligada à sua descendência direta com os escravos, mas também parte de características jurídicas, étnicas e culturais. Assim, no ano de 2021, foi-se registrado que 15 mil pessoas viviam dentro de comunidades quilombolas em Marajó, segundo estima a coordenação da Associação das Comunidades Remanescentes de Quilombos do Pará. Como a ilha é muito grande e detém de 16 municípios, é importante a gente entender onde estão localizados estes grupos. E eles estão principalmente no município de Salvaterra, um dos menores municípios da ilha de Marajó, porém aquele que tem a maior incidência de turismo, e ele abriga aproximadamente 18 comunidades quilombolas, dentre elas comunidades de Deus Ajude, Caldeirão, Mangueira, Barro Alto, Campina, Vila União, Salvá, Paixão, Pau Furado, Providência, Bacaral, Boa Vista e Siricari. O processo de territorialização e organização social dessas comunidades data nos anos de 1850 em diante. Dentre esses povoados, estabeleceram-se laços de parentesco, reconhecimento de uma história comum e a condição de herdeiros da terra. Entendidos aonde eles estão localizados, como eles se formaram dentro do território, vale ressaltar que o foco principal da nossa conversa é trazer a questão territorial, com foco realmente na terra e em como ela é vista pela população quilombola no Marajó. Mas para isso, a gente achou de muita importância trazer um contexto social, abordando um pouco mais sobre educação e economia, para que a gente tenha um entendimento melhor da relação dessa população com sua terra. E para isso, os nossos amigos vão poder discutir um pouquinho melhor sobre isso. Quando falamos da economia dos quilombolas marajoaras, notamos que é baseada essencialmente na agricultura, pesca, caça e extrativismo, sendo que os principais produtos de sua lavoura são o coco da Bahia, banana, abacaxi, arroz, mandioca, milho, além do açaí, extremamente essencial para Marajó. Porém, a população marajoara enfrenta diversas dificuldades ao executar suas práticas agrícolas e pesqueiras, devido à pressão sofrida pelos fazendeiros e conflitos de terra. Além disso, destacamos também a sua grande produção pecuária bovina e bubalina. Essa atividade, aliás, foi instalada no período colonial e até hoje se mantém como uma das mais importantes para a economia da ilha. Já o extrativismo vegetal é o que agrega maior valor para a região do Marajó, sendo a madeira o produto de maior valor no mercado e de muito estoque na região. Outro importante aspecto para a economia de Marajó diz respeito ao turismo, visto que o principal município a receber os turistas é Salvaterra, onde encontram-se a maior parte das comunidades quilombolas. Essa atividade vem sendo apontada como o futuro da economia sustentável da região, o que exige novos planos de políticas públicas e a melhoria da infraestrutura no local. A população quilombola vive principalmente no interior da ilha, onde vem ocorrendo um movimento de mudança para regiões mais urbanizadas. Isso ocorre devido à busca de serviços como educação, saúde e melhores oportunidades, o que denuncia a situação dos povos que se mantêm nas regiões mais afastadas. O Marajó é uma das regiões mais pobres do Pará e do Brasil, concentrando baixos níveis de desenvolvimento e, em consequência disso, exige que as transformações no território sejam feitas, considerando a sua realidade e no que o planejamento pode contribuir para a mudança no cenário atual dessa região e em sua população. A educação dos quilombolas na Ilha do Marajó está ligada diretamente aos desafios educacionais enfrentados no próprio território da ilha. Problemas como taxa de alfabetização abaixo da média nacional, altos índices de reprovação, dificuldade de locomoção e problemáticas referentes à falta de merenda são alguns dos obstáculos que impactam diretamente na qualidade do ensino da região.
No entanto, algumas iniciativas como as escolas quilombolas têm sido criadas e implementadas, sendo elas aquelas que estão localizadas em um território quilombola, habitado por grupos étnicos raciais, e têm como proposta pedagógica o fundamento na memória coletiva, nas línguas reminiscentes, nos marcos civilizatórios, nas práticas culturais, na territorialidade e demais elementos que constituem o patrimônio cultural das comunidades quilombolas de todo o país. Essas escolas são essenciais para garantir o encurtamento das distâncias e a valorização e o autorreconhecimento da cultura quilombola. Entendido tudo isso, como eles vivem, a sua economia, a educação dentro do contexto social da população quilombola, vale ressaltar que o maior conflito que eles têm atualmente é com os grandes fazendeiros da região da Ilha de Marajó. Atualmente, a principal demanda da população quilombola marajoara é a terra. Para o movimento, as questões de titulação de terra, de valorização dos seus conhecimentos e realmente a questão econômica, de muito eles precisam da terra para sobreviver. E em muitas questões, os fazendeiros acabam dificultando tudo isso. Como já visto, o maior conflito da população são os grandes fazendeiros. E tendo em vista a exploração dos quilombolas na Ilha de Marajó, é importante ressaltar a organização política e a luta territorial desses povos pelo reconhecimento de direito às suas terras pelo Estado brasileiro. Durante toda a história brasileira se evidencia a exploração de terras de povos tradicionais por parte das elites agrárias, visto que o Brasil é um território baseado em uma vasta economia latifundiária, o que explica a questão específica do Marajó. A luta por recuperação de terras no Brasil se inicia com mais força após o marco temporal da Constituição de 88, o que foi conquistado com a organização política de povos tradicionais, mas, mesmo com o direito constitucional, se verifica a expropriação de terras e a violência contra os quilombolas da ilha. A Ilha de Marajó possui 74,2% de terras devolutas, ou seja, terras pertencentes de forma legal ao governo federal. Porém, a ilha está em grande parte ocupada por fazendas e seus proprietários fazendeiros, chamados pelos quilombolas de brancos, que exercem poder significativo nas relações com as comunidades quilombolas, ao dizerem que são os verdadeiros donos da terra, desconsiderando toda a história vivida ali naquele local e os direitos da população quilombola. Somente 25,8% dessas terras estão devidamente registradas como estabelecimentos agropecuários segundo o Plano de Desenvolvimento. E nesse contexto, a exigência que os descendentes de escravos fazem de seus territórios está relacionada, entre outros aspectos, às injustiças e às formas de desrespeito histórico sofridos pelos seus ascendentes e por eles próprios, em embates com aqueles que eles identificam como expropriadores. Nesse cenário, as comunidades quilombolas passaram a se engajar ativamente na luta por seus direitos territoriais. No entanto, a nova postura foi recebida pelos fazendeiros de uma maneira muito agressiva. Eles sempre trataram a população quilombola de maneira muito hostil, mas essa hostilidade vem crescendo cada vez mais e tendo reações muito cruéis e muito abruptas, como os exemplos que a gente vai abordar aqui agora. Bom, na nossa pesquisa, o que a gente encontrou como as principais denúncias dos quilombolas em relação aos fazendeiros são as seguintes: o território mutilado e cercado por porteiras. O que ocorre? A população quilombola já tinha caminhos tradicionais, já frequentavam alguns locais em que os fazendeiros optaram por cercar com cercas elétricas para evitar a chegada dessa população. A presença de homens armados que ameaçam os quilombolas. Em Mangueira, homens amantes de fazendeiros impedem a pesca nos rios e nos lagos, e estes homens eles chegam a destruir os instrumentos de trabalho e impedem que os quilombolas acessem os territórios de pesca. A apreensão de bicicletas dos quilombolas na justificativa de que eles pretendem penetrar nas fazendas. A destruição de roças pelos animais, búfalos e gados das propriedades dos fazendeiros. E quando os quilombolas têm alguma reação a essa agressão, eles acabam sendo ameaçados pela polícia, ou até mesmo sendo presos em alguns casos. Existem também situações em que os fazendeiros impõem o pagamento de um percentual sobre o produto da pesca dos quilombolas, a proibição por parte do Embrapa aos quilombolas do Barro Alto, Pau Furado e Santa Luzia de abrir roças, que é realmente a forma de subsistência deles. De outra forma, a gente pode facilmente encontrar diversas notícias a respeito dessa violência sofrida em uma pesquisa muito rápida. Como exemplo disso, a gente pode trazer 3 notícias que a gente encontrou numa pesquisa assim, de questão de segundos. Foram as 3 primeiras que apareceram. E cada uma delas é datada em um ano diferente, para a gente ver como essa violência é recorrente e ela anda ocorrendo ainda hoje. Em 2019, a gente acha a notícia com a chamada A Batalha pelo Ouro Roxo, sendo o ouro roxo o açaí, uma das principais fontes de renda na região. E a gente entende, num breve textinho, que no Pará, o conflito entre os quilombolas e os fazendeiros
termina em tentativa de homicídio e uso da milícia. Em 2021, a gente já encontra numa nova chamada. Expedição em Marajó registra ataques a quilombolas que são impedidos até de serem enterrados em cemitério secular. Daí a gente já entende a gravidade da situação e o desrespeito que se tem com as tradições desse povo. E a mais recente, um mês atrás, a gente tem a chamada mais preocupante. Fazendeiro é acusado de invadir quilombo e lançar agrotóxico contra moradores do Marajó. Quilombolas narram desespero, enquanto a monocultura de arroz devasta a diversidade do arquipélago paraense. E para concluir o que foi falado aqui, o Matheus vai trazer um pouquinho mais sobre a questão da territorialidade, da desterritorialização e uma proposta de solução para o caso tão difícil que é o dos quilombolas na ilha de Marajó. Acho importante ressaltar a questão da territorialidade para analisarmos a conjuntura da ilha de Marajó. Por exemplo, a autora Godoy traz para a gente uma frase que explica muito bem a concepção de territorialidade. O território não diz respeito somente à materialidade do espaço, pois não há território exterior às relações sociais. Ou seja, o território não é aquilo só que é matéria ou um terreno ou um estado, algo delimitado, e sim a história, a conjuntura, todas as relações sociais que acontecem para conceber aquele território da maneira que ele é. Ou seja, a partir de toda a história da ilha de Marajó e a ocupação das terras pelos quilombolas, se faz legítima a reivindicação desses territórios por esse povo. Junto com a teoria da territorialidade, a gente pode pensar também sob a ótica da desterritorialização e reterritorialização. A desterritorialização, por exemplo, seria o processo da colonização que aconteceu no Terceiro Mundo, ou o imperialismo e ocupação de alguns lugares que tira a legitimidade dos povos que construíram, durante a sua história, a povoação de alguma terra, enquanto a territorialização seria exatamente esse processo de reconquistar esse território. Por exemplo, na Ilha de Marajós, o que os fazendeiros fazem e fizeram ao longo da história seria uma desterritorialização, pois eles tiraram o direito dos povos originários de ocuparem aquele espaço, enquanto a territorialização seria o processo da gente reivindicar esses direitos de volta para os quilombolas voltarem a ocupar suas terras. Junto com essa concepção de territorialidade, é importante também ressaltar o Milton Santos, que trabalhava com esse conceito de território e criou uma teoria que é muito parecida com a questão da territorialidade, que é a teoria do território usado. O Milton observava que a partir do território usado, ou seja, você não observar um território somente como algo delimitado pelo Estado, um pedaço de terra, e sim um processo de relações sociais, você consegue enxergar um território como algo político, e assim reivindicar os direitos daqueles que necessitam daquelas terras, daqueles que precisam ocupar e não daqueles que cometem a desterritorialização, como o caso dos fazendeiros na ilha de Marajó. Milton fala uma frase muito interessante sobre isso, porque é uma reforma constitucional, de cima para baixo, que seria o caso da desterritorialização. E haverá a reforma constitucional, de baixo para cima, que vai levar em conta o território usado. Com isso, a gente entende a necessidade da luta política e da organização social dessa população pela conquista do seu território e pela valorização dos seus direitos. Então, é fundamental que essa população se autorreconheça e se valorize para poder lutar. Com isso, a gente traz um exemplo, que é o mapa social. Os mapas sociais, eles são construídos em conjunto com a população, levando em consideração a sua vivência e a sua experiência, o saber local, como seria dito por Milton Santos. E nesse exemplo, esses mapas foram construídos pelas populações quilombolas da ilha de Marajó, e ele aborda os locais de roça, os locais de pesca, os locais onde tem as cercas já ditas anteriormente. Então é muito bacana a gente ver realmente essa luta e essa construção ocorrendo na ilha do Marajó. Por hoje, ficamos por aqui. Eu espero que todos tenham aproveitado e tirado algum conhecimento deste podcast. Muito obrigada pela atenção e tchau!